Gurizada, o negócio é o seguinte: o Internacional terá 9 jogos nos próximos 30 dias, 18 partidas nos próximos 2 meses. Roger Machado tem elenco suficiente para trabalhar numa exigência bem maior que o Campeonato Gaúcho, em especial o Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e mais à frente, Copa do Brasil. É sobre isso que a gente conversa neste meu vídeo, que tem a assinatura do aplicativo Zapay, Z-A-P-A-Y, o aplicativo para tu resolver de vez toda a documentação do teu veículo. Vale para carro, vale para caminhão, vale também se tu tiver uma moto. O caminho, gurizada, baixar de forma absolutamente grátis. É gratuito mesmo o aplicativo da Zapay, através do link que eu coloquei no primeiro comentário deste meu vídeo. Aqui embaixo estão os comentários, no alto, no topo. No primeiro comentário tem um link. Clicou ali, baixou automaticamente, de forma gratuita, o aplicativo da Zapay. Aí, o caminho é, com a placa do teu veículo, consultar se tem algum débito que tu não estava prevendo, alguma multa, por exemplo, coloca licenciamento, coloca o IPVA e agrega o cupom Meneghetti20. Este cupom Meneghetti20 te permite parcelar tudo em 12 vezes no cartão de crédito. Não vai machucar o teu bolso. Melhor ainda, o cupom Meneghetti20 também te dá um desconto, um abatimento nas taxas do cartão de crédito de 20%. Esta é a hora para tu resolver a documentação do teu veículo. E a Zapay também te oferece o assistente veicular Zapay, para tu monitorar com ainda mais competência toda a documentação do teu veículo, conferir ali se há alguma dívida ativa, algum recall, tentativa de clonagem. O caminho, gurizada, é este: baixar gratuitamente o aplicativo da Zapay, no link no primeiro comentário, colocar o cupom Meneghetti20 e ficar de boas com a documentação do teu veículo. Em nome de Zapay, o link está no primeiro comentário, eu rodo a vinheta e a seguir a gente conversa sobre a maratona de jogos do Inter. Começa em abril, vai até o mês de maio. Tem elenco suficiente no clube para encarar isso? Depois do título gaúcho, gurizada, os jogadores do Internacional ganharam folga até quarta-feira. Reapresentação na quinta-feira e aí o Inter começa a se preparar para uma desgastante maratona de jogos. O Inter que conheceu ontem à noite, segunda-feira à noite, em sorteio na Conmebol, os adversários da fase de grupos da Libertadores da América. Um grupo competitivo, eu classifico desta forma. O Nacional do Uruguai, uma equipe tricampeã continental, o também camisa pesada Atlético Nacional de Medellín, na Colômbia, um bicampeão continental, e um duelo nacional. O Inter vai encarar o Bahia, aliás, o adversário da primeira rodada. Lembrando que 2 equipes passam adiante. Quem ocupar o terceiro lugar vai para a Sul-Americana jogar um mata-mata, uma espécie de repescagem, para ficar na Sul-Americana. O Inter vai começar uma maratona que inclui nos próximos 30 dias 9 partidas. Quando a gente coloca o mês de maio para dentro deste calendário, um total de 18 jogos em 60 dias. Uma maratona, entanto, num nível de exigência bem superior ao do Campeonato Gaúcho. O Inter tem elenco para suportar esta maratona que eu estou colocando para todos vocês e eu respondo, sim, tem elenco, já mostro. Isso começa, essa maratona, no dia 29 de março, abertura do Campeonato Brasileiro, o Internacional pegando o Flamengo no Rio de Janeiro. Depois o Internacional já deve emendar a viagem para Salvador, encara o Bahia em sua estreia na Libertadores da América. Depois, no outro final de semana, dia 6 de abril, o Inter recebe o Cruzeiro no Beira-Rio pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Depois vai jogar em casa, primeiro jogo em casa na Libertadores, contra o Nacional de Medellín, equipe colombiana, no dia 9. Depois, no dia 13, final de semana, o Inter vai ao Ceará encarar o Fortaleza, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Aí, no meio de semana, recebe o Palmeiras no estádio Beira-Rio. Até agora não tem moleza, gurizada. Depois, no final de semana, ou dia 19 ou dia 20, Clássico Grenal pelo Campeonato Brasileiro na Arena. Depois, no dia 23 de abril, o Inter recebe no Beira-Rio o Nacional do Uruguai. E aí o Inter fecha o primeiro turno da Libertadores da América. Né? Então o Inter joga o primeiro turno Bahia fora, Nacional de Medellín e Nacional do Uruguai em casa. E fecha o mês de abril recebendo o Juventude,
clássico regional pelo Campeonato Brasileiro, jogo em casa em Porto Alegre, no Beira-Rio. Uma sequência complicada. A arrancada do Inter no Campeonato Brasileiro não é nada fácil. Flamengo, Cruzeiro, Fortaleza, Palmeiras, Grêmio e depois o Juventude. E no mês de maio a maratona prossegue. Mais 9 jogos, totalizando um total de 18 jogos em 30 dias e aí incluindo a primeira fase para o Internacional, na verdade a terceira rodada da Copa do Brasil. A pergunta é, o Inter tem elenco? E eu acho que tem, gurizada. Eu começo dizendo que salvo uma ou outra necessidade de agregar quantidade, quem sabe um pouco mais de qualidade, o Inter tem elenco. Vou te mostrar o time titular do Inter, o time base do Internacional, né? Tô colocando o Rocher, porque eu acho que ali na frente ele recupera a condição titular, ainda que o Antony tenha feito um excelente campeonato gaúcho, foi destaque da equipe. Rocher, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei, Fernando e Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick, Wesley, Borré na frente. Eu acho que esse é o time titular do Internacional se o Roger tivesse todos os jogadores à sua disposição. Vamos dar uma olhadinha no time reserva. Antony, a necessidade de contratar um lateral direito, porque o Natan, que veio do Santos, deverá ser devolvido, senão agora ali na frente. O Inter precisa de um outro lateral direito, preferencialmente ainda superior ao Aguirre. O Aguirre cresceu de qualidade, eu reconheço isso, concordo com o Roger. Algumas avaliações foram precipitadas, mas eu acho que o Internacional precisaria ter um jogador mais qualificado para a exigência que vem a partir de agora, e o Aguirre, na minha opinião, poderia ser um bom reserva. Então eu acho que o Inter precisa de um lateral direito como prioridade. Na zaga reserva, Rogel e Juninho, que agora está liberado para jogar, né? Não estava inscrito no Campeonato Gaúcho, e o Inter ainda tem como zagueiros o Kaique, o Cleiton Sampaio, e na metade do ano vem o mercado. E o Rogel deve ter o seu contrato se encerrando na metade do ano, aí o mercado no lugar do Rogel. Eu tenho uma desconfiança que o Inter perde um dos zagueiros, ou o Vitão, em especial ele, ou o Vitor Gabriel, mais chances para o Vitão na metade do ano. E o Ramon para a lateral esquerda. Ronaldo, um bom volante reserva. Thiago Maia, que vai disputar a condição de titular, vai ter que pegar ritmo com o Bruno Henrique. Aí na linha de 3 do time reserva, Bruno Tabata, quando estiver recuperado, não deverá demorar muito, talvez para o jogo da Libertadores. Oscar Romero, enfim, um reserva para o Alan Patrick. E o Carboneiro, que está aí disputando com Wesley também uma vaga na equipe titular. E na frente, Ener Valencia. O Inter tem um time reserva razoável. Antony, um lateral a contratar, hoje é o Natan. Rogel, Juninho e Ramon. Ronaldo e Thiago Maia. Tabata, Oscar Romero e Carboneiro, Ener Valencia. E ainda há opções, como, por exemplo, além dos zagueiros que eu já citei, Luiz Otávio, menino para volante, Diego Rosa, uma aposta, o Inter repatriando um jogador que foi da base do Grêmio. Na linha de 3 tem o Gustavo Prado e mais para o ataque, Luca e Ricardo Matias. Prioridade do Internacional, na minha opinião, lateral direito. O Inter vai contratar um lateral direito ou pelo menos vai colocar muitos esforços nesta que deve ser a prioridade. E eu acho que o Internacional poderia pensar num outro jogador de área. Um 9 mesmo, jogador, aquele famoso, não é bem o centroavante Aipim, um Daverson do Atlético Mineiro, um camisa 9, o Ener Valencia é atacante, o Borré é atacante. E aí tem os meninos, o Luca, que não é 9 de área, né, que é jogador de movimentação também, que joga inclusive dos lados do campo, e é uma boa promessa, e o Ricardo Matias, este 9 de área, mas esse menino ainda. Este ainda muito jovem para uma necessidade de Libertadores ou de um grande jogo de Campeonato Brasileiro. Lembrando, tem as convocações, né, data FIFA, que o Inter agora tem, por exemplo, o Rocher convocado, mas tem o Antony, o Inter tem Borré, o Inter tem Ener Valencia, o Inter tem o Carboneiro, chamado numa segunda lista devido a um corte por lesão, também convocado para a seleção da Colômbia. Então eu acho que o Internacional poderia colocar os seus esforços no lateral direito e dar uma olhada para um 9 de área, um centroavante, né, um jogador específico, um matador para uma necessidade ou de uma partida, ou de lesão, ou de convocação. Borré ou Ener Valencia suspenso num jogo decisivo, um deles machucado, o Inter vai no banco com atacantes com o Luca e o Ricardo Matias. Acho que deveria ter, para quem quer ambicionar títulos, um 9 mais experiente, um jogador com maior currículo, com maior biografia para ser reserva. E aí sim, com característica diferente de Ener e de Borré, um centroavante.
Acho que é isso que falta, mas o Internacional tem o elenco, tem quantidade e acho que tem qualidade para encarar as competições. O Inter não entra favorito em nenhuma das competições, mas eu acho que entra com condições de brigar por títulos, em especial do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Fácil não será. A Libertadores é uma competição mais traiçoeira, mais exigente, mas o Inter pegou uma primeira fase tão difícil e eu acho que tem condições de passar, que passando ganha corpo. Passando por este grupo, ganha envergadura, ganha tamanho. E eu acho que o Inter é favorito para passar ao lado do Bahia, que eu acho que fica com a segunda vaga. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações, ali no sininho, deixem o like de vocês aí. Tá aqui o meu Instagram, ó, Meneghetti Jornalista, me acompanhem lá também. Este vídeo tem a assinatura do aplicativo Zapay, Z-A-P-A-Y, para tu resolver os débitos do teu veículo. Baixem o app da Zapay no link que está no primeiro comentário deste meu vídeo. O cupom promocional lá para tu resolver IPVA, licenciamento, alguma multa é Meneghetti 20. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.